No período medieval, as compactas armaduras dos cavaleiros escondiam por completo seus corpos. Ao se cruzarem, levantavam a viseira do capacete, um comprimento com os olhos que deu origem à continência. Procedimento adotados por militares na maioria esmagadora, independente de regimes e ideologias que defendam ou representem. Embora possa ser utilizada entre soldados com a mesma patente, se tornou uma obrigação de comandados com relação a seus comandantes. Iniciativa deve partir obrigatoriamente daqueles que possuam patente inferior dentro da hierarquia. Respondê-la ou não para os superiores é uma questão de opção. É a consolidação do que todos sabem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Marx foi um gênio desajustado. Infelizmente investiu sua genialidade para prioridades discutíveis, um homem nada confiável. Não abria mão do bom e do melhor, embora detestasse a palavra trabalho. Parasita, aproveitador, improdutivo, manipulador, criou uma teoria em causa própria. Utopia impossível de se consolidar entre seres humanos normais, sociedade em que poderia se encaixar. Obra predestinada a se tornar mais uma, esquecida e empoeirada em prateleiras de bibliotecas, não fosse a realidade da Rússia no século XX. Tiranos fantasiados de revolucionários, sedentos de poder, enxergaram no marxismo possibilidade de doutrinar, amordaçar e escravizar. Portal para a criação de um poder absoluto, bloco milionário e inatingível, garantido por imposição da força e inversão de valores. Contraditórios que se apresentavam como defensores da democracia, mas incapazes de conviver com contrapontos. Contrários seriam considerados inimigos da pátria, merecedores de castigos, para servirem de exemplo a quem ousasse se opor. Evidente, a teoria de Marx, até certo ponto ingênua, precisou de adaptações. A foice e o martelo, cruzadas para representar a igualdade e a força do trabalho, passaram a simbolizar a escravidão ideológica. Nascia o sovietismo, vírus devastador que sofreu mutações através dos tempos e se espalhou pelo mundo. Chavismo na Venezuela. Fascismo na Itália. Nazismo na Alemanha. Castrismo em Cuba. Khmer Vermelho no Camboja. História registrou inúmeras versões, todas com a mesma base, diferenciadas em pitadas de ingredientes regionais. Sem exceção, onde instalada, líderes aliados e membros do partido se tornaram milionários. Para a população, sobraram migalhas. A força se impôs para manter o regime. Em nome da democracia, matavam e mutilavam em defesa de uma ditadura que só a eles interessava. O tempo mostrou 3 caminhos para se consolidar o regime. O primeiro, a revolução, golpe, tomar o poder na força das armas. Cuba, Camboja, 2 grandes exemplos. Antes de continuar, quero deixar aquele para quebrar costelas a você, que tanto tem prestigiado o Sofá. Graças a seu apoio, ultrapassamos os 3.500 inscritos e a meta agora são os 5.000. Obrigado, obrigado mesmo. Sem você, não existimos. E lógico, queremos continuar contando com o seu apoio. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Antes de sair, deixe o seu like, curta, para você
é só um clique. Para nós é fundamental. E não esqueça de clicar o sino das notificações, que está aqui embaixo, para receber mais vídeos produzidos por nós. Compartilhe, comente, elogie, concorde, discorde. Toda opinião aqui será respeitada, mas jamais deixe de participar do Sofá de Pobre. E, se possível, traga novos amigos para que a gente consiga alcançar a nossa meta. No Brasil, o lulismo optou pela lavagem cerebral a longo prazo, destruindo gerações, tornando-as improdutivas e dependentes de governo paternalista. Investindo numa sociedade dividida em grupos antagônicos. Sociedade dividida, despreparada e se degladiando, não tem tempo nem força para fiscalizar governo. Indiferente de adaptações sofridas pela teoria de Marx, ideologias da mesma vertente entraram para a história como sendo comunismo, alicerçada por um dos conceitos mais românticos do marxismo. Diz a lenda: comunismo, organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Tem como objetivo o fim da propriedade privada, Estado controlador. Ilusão popular de ser sócio quando na verdade o controle econômico está na mão de governantes, não de governos e muito menos do país. A consolidação do comunismo tem a violência contra a vida e a liberdade como marca registrada. Muro de Berlim, Sibéria na Rússia, El Paredão, Cuba, cerceamento do direito de ir e vir, fechamento de fronteiras, estão aí para comprovar o que eu falo. Após teia formada, torna-se complicado tirá-los do poder, visto que leis são legisladas de acordo com seus interesses. A famosa legalização do imoral. A única chance de caírem está na reação armada, certeza que transforma militares no grande inimigo. Não à toa, governos comunistas se esforçam para trazer comandantes militares para o seu lado, igual fez o chavismo na Venezuela, enchendo-os de vantagens e mordomias, garantindo que se incumbirão de adestrar as tropas. Em não obtendo êxito, procuram sucatear as forças armadas, tornando-as inoperantes e sem força de reação. Sem esquecer do antipatizar os militares junto à opinião pública, vendendo a imagem que militar é ditador e criminoso que atenta contra a liberdade. E aí está o que inspirou esse vídeo, mostrar uma realidade que a grande mídia CNPJ esconde. O objetivo das Forças Armadas: defender o país de inimigos internos e externos. Enquanto políticos civis vivem em alto padrão e sempre exigindo mais para si, os militares estão fazendo aquilo que eles foram eleitos para fazer. Esquerda aumentou seus ataques após o atual governo ter assumido. Temem intromissão de militares. É como se escrevesse na testa: nós assumimos, somos os inimigos internos. Afirmam em seu discurso incansavelmente repetido não ser governar função de militar. Esquecem de mencionar ser função de civil no governo governar, não se perpetuar no poder, escravizar e enriquecer às custas da miséria da população. Militar no poder ninguém quer, nem os militares querem, mas não podemos esquecer. Não há exemplos no mundo de governos civis competentes e honestos com intervenção militar. Desfila diante dos seus olhos o trabalho que vem fazendo o militar de uma forma discreta, sem alarde, sem palanque. Conclusões? Fica por sua conta. Você pode ignorar, discordar ou concordar com esse vídeo. Qualquer que seja a sua posição, Sofá de Pobre irá respeitar. Mas se desejar fazer um trabalho de comparação, hoje à noite, quando estiver sozinho, em seu quarto, não precisando revelar o que concluir a ninguém,
Faça essa comparação. Veja o que fizeram os militares nos últimos meses pelo nosso país e compare com o realizado por magistrados e políticos que você defende e que pousam como paladinos em defesa da população. Será mesmo? Mas já que em época de pandemia está proibido o cumprimentar com um aperto de mão, Sofá de Pobre pede licença para levantar e bater continência para quem realmente trabalha pelo melhor para o país.